E vamos falar do Santos, que continua trabalhando e se preparando para o jogo contra o Juventude, segunda-feira. Um jogo decisivo para o Kleber Gauchinho. É claro que se não vier uma vitória, e essa vitória bem convincente para o Santos, o Kleber Gauchinho, mesmo se vier a vitória nos tropeços, o Kleber Gauchinho vai continuar sendo questionado ali no Santos e correndo muito risco de perder o comando do Santos ali, claro, numa demissão de repente aí e vir um outro treinador. Lembrando que o Vojvoda está na área e quando aparece um treinador com gabarito assim já um pouco maior, vamos dizer aí porque ele treinou, é conhecido aqui como treinando o Juventude, fez um bom trabalho lá, e aí fica aquela dúvida, às vezes, na cabeça de um e de outro. Mas ele treinou o Fortaleza, que não tem uma pressão como tem o Santos. Mas é claro que fez um grande trabalho lá, levou o Fortaleza em lugar que o Fortaleza nunca tinha ido, então se trata assim de um bom treinador, um grande treinador. Mas enquanto isso, como eu sou aquele santista que sempre acredita, eu tenho que estar sempre torcendo para aqueles que estão ali no comando do Santos. Eu vou continuar, quem sabe aí o Santos fazer um grande jogo segunda-feira, um grande, dando até um pouco de espetáculo para a torcida do Santos, que faz tempo que não dá, e de repente ganhar confiança e começar a ganhar jogos daqui para frente, porque o Campeonato Brasileiro é assim, é difícil, é duro, não é fácil, é jogos muito complicados, mas vamos ver. A partir do momento que o time começa a ganhar e começa a ganhar uma confiança, as coisas vão se tornando um pouquinho melhor. Quem sabe que vai acontecer ainda com o Santos dentro do Campeonato Brasileiro e ainda com o Kleber Gauchinho no comando do Santos. Vamos ver. Ele que, ó, já tem a dúvida que coisa em que fase vive o torcedor do Santos. Já tem uns torcedores do Santos preocupados porque o João Basso pode não jogar segunda-feira. Que coisa, como que o futebol... Por isso que eu digo, as vitórias, quando as vitórias chegam, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. É o caso aí. Todos protestavam o João Basso no time, inclusive eu, que lembro muito da carreirinha dele atrás do Marinho e atrás do Gé da Ponte Preta. Mas está aí, o João Basso foi ganhando oportunidade, trabalhando e foi virando titular do Santos, e hoje já tem muitos torcedores do Santos preocupados quem vai substituir o João Basso caso o João Basso não joga contra o Juventude. Será o Luizão? Será o Gil? Porque o Zé Ivaldo, pelo que parece, não joga mais com a camisa do Santos. Até a camisa dele já foi passada para o Mike. Mas vamos agora esperar e ver qual será a escolha do Kleber Gauchinho. Eu, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu dava a vaga para o Luizão e faz um teste com o Luizão. Tem muitos aí já falando que o Luizão já teve várias oportunidades e não aproveitou. Você aproveitar a oportunidade num time mais justinho, um time mais equilibrado, é uma coisa. Agora você aproveitar a vaga quando aquilo está tudo desmantelado, nada está dando certo, é outra coisa. E eu não vi que o Luizão jogou tanto assim no Santos. Pelo contrário, ele veio para o Santos como zagueiro e eu vi ele jogando como lateral direito, e aonde ele entregou a paçoca. Ele entregou a paçoca. É claro que ali não faz tanta diferença do jeito que ele errou, ser zagueiro e ser lateral. Do jeito que ele errou ali, acho que foi contra o CRB, que foi muito foi demais o erro dele, mas ali não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença se o cara joga de lateral ou de zagueiro. Mas ele deu uma pipocada e acabou errando, mas não é também causa de afastar o cara e não dar mais oportunidade. Um jogador novo, um rapaz novo ainda, e de repente pode ganhar a oportunidade e fazer como o João Basso, e pegando as oportunidades e aproveitando, e de repente, daí uns dias, quando for voltar, se é mesmo que o João Basso vai ficar fora, por um jogo, 2 jogos, 3 jogos, é perigoso chegar lá na frente e falar assim, mas vai tirar o Luizão para pôr o João Basso? Futebol ele é desse jeito. Cada dia
é um capítulo para a gente falar. E o Ilharão e o Guilherme, que já começam a fazer trabalho no gramado. Vamos ver aí. O Ilharão praticamente não estreou no Santos, jogou aqueles minutinhos contra o Flamengo, mas o Guilherme, eu vou ser sincero aqui, o Guilherme faz falta no time do Santos. Apesar do Guilherme ter sido aí judiado e massacrado por alguma parte dos torcedores, principalmente os Vaza Neymar, mas eu vejo o Guilherme assim um jogador interessante para o Santos, não é nenhum craque, não é nenhum jogador fora de série, mas pelo o tático que ele oferece dentro de campo para o treinador e para o Santos também. Um jogador que ajuda muito ali atrás e é muito interessante. E faz os golzinhos dele também, que às vezes o Santos sente falta de quando ele não faz gol. Vamos aguardar e esperar, porque é, é, o, é, o, é o Santos em busca de uma vitória. Santos em busca de uma vitória para, quem sabe, aí dar uma engrenada nesse Campeonato Brasileiro que está precisando. Foi um trabalho cedo, um treino cedo na parte da manhã que foi feito, né? Um treino técnico e tático lá do Kleber Gauchinho. O Santos que não vai ter o Tomás Rincon que está suspenso. E aí vamos aguardar agora se o Vasco vai para o jogo ou se o Vasco não vai para o jogo. Vamos ver, porque pena que o Vasco vinha fazendo até jogos bons mesmo. O Vasco vinha fazendo jogos muito bons. Jogo que, para muitos torcedores aí que pegavam no pé do João Basso aí, mas ele vinha fazendo um bom jogo, sim, nesse Campeonato Brasileiro, nas oportunidades que ele teve e ele foi aproveitando. Tivemos também hoje a apresentação do Mike. O Mike falou bastante, não foi tão longa a apresentação do Mike, mas falou, está satisfeito ali no Santos, chega para jogar, não é aqueles jogadores que chega para ainda entrar em forma, um mês, tirar férias, aquelas coisas todas que a gente já conhece do futebol, e principalmente ali no Santos, mas ele já chegou e já se pôs à disposição do treinador, o Kleber Gauchinho. Eu acredito que o Mike deve entrar jogando. Eu acredito que o Mike vai entrar jogando contra o Juventude. Eu também já estou na expectativa de ver o Mike com a camisa do Santos ali dentro de campo ali, porque fora a gente já viu ele vestir, mas dentro de campo, vamos ver se realmente vai ser o lateral direito, que tão sonhado que os torcedores do Santos sonham, de repente, para ter um pouco de paz nessa lateral direita, que é complicado, complicado. Já vimos jogador passar ali vestir essa camisa do Santos ali na lateral direita ali, que, meu Deus do céu, quem já viu o Carlos Alberto Torres, porque eu não vi o Carlos Alberto Torres vestir, lembro pouquinha coisa, mas muito pouquinho, mas não me recordo tanta coisa assim, mas vi grandes laterais direitos ali no Santos, ali, o próprio Nelsinho Batista em 78, o próprio esqueci o Anderson Lima, que batia muita falta também, um bom lateral direito que passou no Santos, o Maurinho em 2002, o Danilo, jogadores interessantes. E aí a gente vê uns jogadores que vêm para vestir a camisa do Santos que não tem nada a ver com a história do Santos. Portanto, boa sorte para o Mike, quem sabe aí um grande lateral direito para o Santos. E o Pituca, que teve proposta, meu Deus do céu, do Vevari Nagasaki. O treinador, o time do Fábio Carilli, o time que foi lá na FIFA para dedar o Santos, que roubaram, tiraram o treinador dele. Roubou não, tirou o treinador dele do comando do Japão lá e trouxe para o Santos e deu o que deu depois. Será que eles não querem levar o Carilli de novo? É que o Vitória parece que está se engrenando com o Fábio Carilli lá. Vamos ver. Boa sorte, Fábio Carilli. Apesar de tudo que ele fez no Santos ali, que ele dizia que no Santos não tinha muita pressão, mas muitas vezes o Carilli fala umas coisas também que a gente também tem que concordar, a gente também tem que concordar. Tem umas coisas também que a gente não aceita, mas no fundo, às vezes o cara tem razão com certas coisas que fala. Vamos aguardar. A gente é torcedor, a gente é emoção a todo momento, e no momento a gente fica nervoso, mas a gente tem que, às vezes, ter consciência
do que aquilo que as pessoas falam. O Santos que pode ter a camisa azul segunda-feira contra o Vitória, contra o Juventude. Provavelmente a camisa turquesa estará em campo no Morumbi. Eu lembro do lance do Neymar e o locutor. O locutor está dando risada e o Neymar para lá e para cá. E o São Paulino doido correndo atrás do Neymar. Que coisa bonita, que coisa legal. Aquela história, se o Santos não vencer, o Kleber Gauchinho vai ter dificuldade para continuar no Santos. Vamos ver, vamos esperar aí um bom jogo, um grande jogo do Santos. E hoje também, o Santos, através do presidente Marcelo Teixeira, assinou o projeto lá para gerir a imagem do Cauã Basile, através, talvez uma das maiores joias, ou a maior joia pós-Neymar. Portanto, tem que cuidar muito bem desse garoto, porque a gente vê lances dele, às vezes você vê até os jogos que ele participa, ele é diferenciado sim, é um jogador muito interessante, 13 anos, e como se diz ali, quando surgem essas coisas ali no Santos ali, todos ficam de olho. Então tem que ficar de olho mesmo, porque os gavião, eles voam longe. Tem uns gavião meio poderosos que eles voam longe, e o Santos, através do Marcelo Teixeira, assim, tem que tomar muito, muito cuidado, fazer contratos muito bem feitos, porque você não pode assinar um contrato com um garoto nessa idade. Mas, como se diz ali, estava o pai do Neymar, chegava, estava de pescoço, eu vi no GE, chega, está de pescoção esticado em cima, vendo o Marcelo Teixeira assinar, e o garotinho do lado, e está ali o pai, a mãe Thalita e o pai André. O André que jogou no Corinthians, acho que eu lembro do André assim no Corinthians, e assinaram tudo certinho esse licenciamento para que o Santos possa, assim, usar a imagem do garoto e, como se diz ali, fazer aquilo que o Santos mais gosta de fazer, usar o garoto já de criança, já pequeno mesmo, para poder ir fazendo aquelas propagandas do nosso Santos Futebol Clube, como tantos outros garotos fazem. Eu disse aí dele, talvez pós o Neymar, uma grande revelação do Santos. A gente tem o Rodrigo, mas, vamos falar a verdade, o Rodrigo jogou tão pouquinho no Santos, foi uma pena o Rodrigo, quando ele despontou ali no Santos ali, e acabou logo sendo vendido e não ganhou nada no Santos, ficou ruim isso daí. O Rodrigo, que tem todo o carinho pelo Santos, a torcida do Santos que tem o carinho pelo Rodrigo, quem sabe um dia ele possa voltar, mas voltar ainda em forma, voltar bem e ajudar o Santos ainda em alguma coisa dentro de campo. Seria muito interessante também. Muito interessante. O Rodrigo está meio problemático lá no Real Madrid, lá que de repente pode deixar o Real Madrid. Depois de ganhar tudo ali pelo Real Madrid, o menino da Vila, de repente pode estar deixando o Real Madrid para ir jogar em outro clube, provavelmente até na Inglaterra. E aí vamos aguardar agora, vamos esperar para ver como que será esse Santos contra o Juventude. Uma coisa é certa, o Santos vai jogar contra o Juventude, de repente até mais atolado ainda na zona do rebaixamento. A gente tem que esperar para ver, mas hoje ainda eu estava pensando nisso daí. Como que o Santos está vivendo essa fase tão terrível? Se a gente parar e analisar o elenco do Santos, o time que o Santos tem, não é para o Santos estar nessa situação. Não é para o Santos estar nessa situação. Já é para o Santos já erguer a cabeça e caminhar firme para frente. Eu estive pensando isso hoje, imaginando, falando, você começa a analisar os jogadores que o Santos tem. Um baita de um goleiro. O Santos tem talvez hoje o melhor jogador do futebol brasileiro. O Leija, que é um bom jogador. O Santos tem ali, no mínimo, ali, uns 8 jogadores de nível muito, muito bom, muito bom. E agora, se reforçando ainda mais, vindo o Mike, você começa a imaginar e falar, pô, mas como é que o Santos está nessa situação e não consegue vencer, não consegue ganhar jogos? Será que tudo isso passa mesmo pelo treinador? Ou será que é um momento de encaixe desse time, a partir do momento que encaixar mesmo e ganhar
ganhar força, ganhar aquele autoestima para entrar dentro de campo já pensando numa vitória. Talvez é isso, talvez é isso, talvez você entre em campo com aquela desconfiança, será que vamos ganhar, será que não vamos, como é que vai ser? Talvez pode ser isso aí, porque não dá para você imaginar um time que tem jogadores, até, como eu falei aí, jogadores interessantes, um belo de um goleiro, agora vem o Mike para jogar, o Escobar e o Souza ali disputando posição na lateral esquerda, o Luan Pérez na zaga, né? O meio-campo ali com o Neymar, com o Roleiser, o próprio Tiquinho Soares, que é um jogador artilheiro, que faz gols e não está vivendo essa fase legal no Santos, o próprio David Washington, que saiu do Santos, que os torcedores ficou imaginando, mas como que o Santos já vende o jogador, como? E agora voltou e não tá rendendo aquilo que o torcedor esperava. Então tem umas coisas, o próprio Gabriel Bom-Tempo, que vem entrando aí, jogadores de alto nível o Santos tem. E não dá para você entender o porquê que o time não está dando liga dentro de campo. Aí a gente pode falar, mas é o treinador? Mas, é como eu disse, para mim, na minha opinião, o Santos não fez um mau jogo contra o Internacional. O Santos fez um bom jogo contra o Internacional. O Santos não merecia ter perdido aquela partida contra o Internacional. Aí veio esse jogo contra o Sport, um jogo que a gente sabia que o Santos ia ter dificuldade para jogar lá, porque já é um histórico do Santos ter dificuldades de jogar com times que estão na zona de rebaixamento, jogar na casa do adversário. Eu, pelo menos, já imaginava que o Santos ia ter dificuldade, mas não daquele jeito. Você, com 3 minutos, o goleiro Brazão, um dos melhores jogadores do elenco, entregou a paçoca para os caras, e aí dificultou tudo para o time do Santos depois. Aí depois teve aquela expulsão do Rincon. Quer dizer, você fica parado e analisando, mas será que é só culpa do treinador? Será que não é o momento do time se reunir, se abraçar e falar, vamos, gente, vamos mudar a nossa atitude dentro de campo? Vamos entrar com um pensamento de time vencedor, de time ganhador? Tem que ser isso aí, tem que dar uma mudada. Os próprios jogadores se reunir e falar, vamos junto, um ajudando o outro, que nós temos condições. Nós temos condições. E tem, porque não dá para você entender o como que o Santos entra em campo tão, às vezes, debilitado, com medo de jogar, com medo de ganhar jogo. Tem que se acostumar a vencer de novo. Tem que se acostumar a sair de uma vitória para partir para outra. Não você ganhar um jogo como ganhou do Flamengo e jogar do jeito que jogou contra o Mirassol. Às vezes é um pouco falta de confiança do elenco, do time que entra dentro de campo. Então vamos aguardar aí e esperar que as coisas mudam daqui para frente para o Santos, a partir desse jogo contra o Juventude. É como a gente sabe que vai vir pressão para o lado do treinador, mas se de repente o Santos entrar mesmo contra o Juventude, porque não existe jogo fácil dentro do Campeonato Brasileiro. Não pensa porque o Juventude está na zona do rebaixamento que vai ser molezinha, não. Se querer jogar e ganhar bem, vai ter que jogar muito. E é o que o Santos tem que fazer. É o que o Santos tem que fazer. Porque se entrar capengando dentro de campo, é jogo difícil, é jogo mais duro ainda, mais complicado ainda. Agora, se entrar no pensamento, vamos ganhar e vamos ganhar bem, para que a gente possa mandar essa fase ridícula embora, de repente seria interessante sim uma vitória bem construída, uma vitória talvez até um pouquinho elástica, seria legal para o Santos e para a torcida do Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.